Bom, e por falar, saber no que faz, eu estou aqui nos nossos estúdios com o Dr. Mário Henrique da Rocha. Bom dia, doutor. Bom dia, Sueli. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Dr. Mário, como você já conhece, é nosso cirurgião plástico aqui, vai tirar algumas dúvidas para você, mulher, aí em casa, e principalmente a dúvida que eu acho que mais atenta aí para a vida da mulher, né, doutor? Que são as próteses de silicone, é isso mesmo? As próteses de silicone, eu acho que é o sonho de consumo da maioria das mulheres, é poder ter colocado as próteses de silicone. Sim. Nem que seja em algum pedaço da vida aí, com certeza vai ser. Com certeza. Doutor, e, por exemplo, nós falamos sobre as próteses, né, do silicone, que todo mundo chega lá e quer pôr, mas há alguns cuidados para que isso venha a ser colocado, para que essa prótese venha a ser colocada, né? Sim. Que cuidados seriam esses? O primeiro cuidado é a avaliação durante a consulta, né? Isso é muito importante para o cirurgião avaliar a paciente e a partir daí determinar qual que é a melhor prótese para ser utilizada, qual que é a posição que essa prótese pode ser colocada, se é atrás da glândula, atrás do músculo, por onde que ela vai ser colocada, pela axila, pela areola, embaixo da mama. Porque há vários métodos para isso ser feito. Com certeza. Ele vai decidir também o tipo, a marca da prótese, o tipo da prótese que vai ser utilizada. Tem aquelas próteses de perfil anatômico, as próteses redondas, né? Que vão dar um colo mais aparente, mais bonito. Depois disso, ele vai escolher a largura da prótese, a projeção, que é a altura, que aí você pergunta para a paciente. Tem pacientes que querem uma mama mais discreta, então você coloca com uma altura um pouquinho menor. Tem pacientes que falam, não, doutor, eu quero uma mama aparente, maior. Então você coloca uma altura maior. Você avalia a qualidade da pele da paciente, se ela suporta aquele volume que você está propondo, se aquele volume é suficiente para preencher, às vezes, aquela pele, né? Se ela já tem algum problema. E assim, o volume acaba sendo a última escolha, né? Que é talvez a primeira pergunta da paciente. Quanto que o senhor vai colocar? É a primeira pergunta da paciente, mas depois há todo, né, um desencadear aí durante a consulta para realmente se dar o volume, né? Com certeza, porque o volume ele vai ser baseado em tudo isso que eu expliquei. E o cirurgião, para falar o volume, ele tem que avaliar isso. Ele tem que avaliar isso. Tem que avaliar a paciente e finalmente aí ele chega no volume que vai ser mais adequado para ela. Doutor, você falou algo muito interessante, a resistência da pele da mulher e tudo isso. É igual você falou, muitas vezes a mulher chega lá e fala assim, eu quero colocar 350, eu quero colocar 400. Aí no seu olho clínico, mais do que clínico, especialista vai olhar e falar assim, não. Por quê? Porque pode acontecer o quê com isso? O problema de você colocar um implante que seja excessivo para aquela paciente, ela pode ter estrias, a cicatriz... As indesejáveis estrias. Pode ter, a cicatriz pode alargar, pode até eventualmente abrir algum ponto. Isso são situações raras, né? É muito raro você ver isso porque você não põe esses volumes excessivos. Mas caso sejam colocados, isso pode acontecer sim. Porque pode acontecer também, né, doutor, da pessoa chegar no seu consultório e você falar, olha, avaliar a pele, falar assim, olha, o seu seio, a sua pele não sustenta 350. E a pessoa muitas vezes não levar isso em consideração e tentar teimar até tentar conseguir. Isso pode acontecer também, a mulher tem que se atentar para isso. Acontece. Eu procuro trabalhar da seguinte forma, como eu falo para minhas pacientes, olha, a decisão é uma decisão em conjunto. Eu pergunto o que ela quer, mas eu tô lá para orientar. Então, se eu vejo que o que ela pretende não vai ter um resultado bom, ela não tem como saber que aquele volume é excessivo para ela ou que aqui, às vezes acontece o contrário, né? Tem mulheres que chegam, doutor, mas eu acho que 300 vai ficar muito grande, né? Eu quero pôr menos. E você explica para a paciente, mas você avaliando, explicando, não tem problemas. Doutor, hoje, nós estávamos até conversando essa semana passada, hoje qual a média que as mulheres estão colocando? Qual seria hoje, não o ideal, porque cada mulher tem o seu biotipo, mas olha, menos que isso hoje as mulheres não colocam mais. Olha, a média de dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é de 280 a 300. Uma média pessoal minha é em torno de 300. Essa é uma média pessoal minha. O risco do exagero no silicone, como você já falou, da cicatriz, desse tipo de coisa, né? Mas eu digo assim, em questões de cirurgias, vamos reformular a pergunta. De quanto em quanto tempo? Porque tem que haver um cuidado, uma manutenção. Como isso funciona? Olha, as próteses hoje, elas avançaram muito em tecnologia.
Então aquela preocupação que você tinha, daqui 10 anos tem que trocar. Dependendo da marca, não são todas as marcas que falam isso, mas já existem marcas no mercado que não recomendam mais troca. Mas se eu quiser ficar 30 anos com a prótese, se tiver tudo bem, pode ficar. Lógico que você não vai ficar sem avaliação esse tempo todo. Sim. O cirurgião vai te avaliar. Se a prótese estiver tudo bem, tem marcas que falam, você não tem mais a obrigatoriedade da troca. Isso é uma situação fantástica, né? Doutor, nós sabemos que a cirurgia de silicone, assim, as pessoas falam, os médicos mesmo, que é uma das cirurgias mais simples de se fazer. Mas nós sabemos que toda cirurgia ela tem que haver um cuidado, um pós-cirúrgico. Muitas vezes nós vemos, nós sabemos também que tanto depende do médico, ele vai fazer o trabalho dele, mas depende da paciente também. Então há uns dois lados aí. E aonde entra a paciente na questão da prótese? Eu acho que assim, a primeira coisa que a paciente, no começo, o que ela tem que escolher? Ela tem que escolher um bom cirurgião. Ela já conseguiu metade do sucesso da cirurgia dela. Ela vai passar pela avaliação. Na avaliação ele vai explicar qual que é a prótese que ele está utilizando, por que ele vai utilizar aquela prótese. E o cirurgião vai dar as orientações pós-operatórias. Não existe uma receita de bolo. Eu não posso chegar para o paciente e falar para todo mundo, isso você pode, isso você não pode. Isso o cirurgião avalia caso a caso. É lógico que algumas orientações acabam sendo semelhantes. E a paciente ela vai seguir o pós-operatório, conforme o cirurgião for orientando, né? Existem pacientes que às vezes você vai passar alguma pomada de silicone para ajudar a melhorar as cicatrizes. Em outras, isso não vai ser necessário. E as cicatrizes, e a questão da cicatriz? Tocou no assunto agora que todo mundo, a primeira coisa que a mulher pensa, e a cicatriz? Como funciona a cicatriz hoje na prótese de silicone, tanto pela auréola como por baixo? É mínima? É bem pequena, né? A gente não consegue hoje fazer cicatrizes ainda menores. Por quê? Porque os volumes das próteses são grandes, né? E as mulheres querem cada vez maiores, né? Eu consigo operar a cirurgia com uma cicatriz minúscula, mas o problema é que depois a prótese não passa por aquele cortinho se ele estiver tão pequeno, né? Mas existem muitos recursos para você ter uma cicatrização boa. Os pacientes têm medo, vai esticar minha pele, eu vou ter queloide. Olha, por exemplo, eu faço a amarração da glândula, em 2 planos, né, em 2 locais diferentes, depois embaixo da pele, depois somente na pele. Então, quer dizer, a força que essa pele sofre para ter uma cicatriz queloide é muito pequena. A paciente não precisa ter essa preocupação. Bem embutida, porque desde dentro está tudo amarradinho, tudo bonitinho. Você deixa um espaço adequado para a prótese, né? Até para não ficar aquele colo muito marcado, que às vezes a paciente fala, nossa, fica o colo muito marcado. Isso, que seria aquele espaço, doutor, é isso? O colo marcado? Que fica aquele espaço e fica aqui, que parece assim, que a mama vem e acaba de uma vez, né? Isso é um detalhe da cirurgia, de você soltar um pouquinho mais a pele ali. Então você solta, ele fica mais suave, não vem e acaba de uma vez. São detalhezinhos, mas isso o cirurgião tem como explicar. Às vezes a paciente fala, doutor, eu não quero aquele colo da atriz tal, exemplo, né? Mas eu quero ter o seio igual lá da fulana. Mas eu quero. E aí você avalia, você explica, olha, pode ser que provavelmente aconteceu isso com a colega, com a atriz, né? Às vezes o volume que ela colocou muito grande, às vezes faltou soltar um pouquinho na cirurgia. Eu faço isso para não acontecer. Tem como você explicar? Doutor, a partir da hora que eu vou lá e coloco o silicone, quanto tempo eu fico no hospital? Quanto tempo eu já posso ser liberada para mim ir para casa? Olha, isso é uma conduta, lógico, vai variar de cada cirurgião. Eu tenho como conduta, assim, na maioria dos pacientes, se é só colocar a prótese de mama, eu coloco a prótese, tem alta no mesmo dia. Na grande maioria dos casos não tem dreno nenhum. Para as pacientes que precisam levantar a mama, retirar o excesso de pele, normalmente eu dou alta na manhã seguinte. Aí tirou esse excesso de pele, como é o caso, preencheu com silicone, ficou perfeito. Aí dá aquela firmeza que a paciente quer, né? É verdade. Doutor, e no caso da amamentação, por exemplo, hoje as meninas estão colocando próteses cada vez mais novas. Há algum problema nisso? Não há nenhum problema nisso? Depende da técnica que você utilizar. Se você utilizar alguma técnica que não mexa na areola, não tem problema nenhum. A prótese vai embaixo da glândula, a glândula vai funcionar normalmente. A partir da hora que eu coloquei o silicone, nós sabemos que ele incha, sabemos que, né, que é uma cirurgia, vai mexer com tudo ali dentro. E fica aquela coisa meio assim, eu tô vendo que é silicone. Mas logo,
Há também aqueles que, se você olhar assim, logo um tempo depois, né, como eu nunca pus, mas eu conheço já bastante, que dá um ar bem natural, por causa desses formatos hoje da prótese em si, que são diferentes. O que melhorou? Melhorou a tecnologia da prótese, né? Que hoje a tecnologia é muito superior ao que era 10 anos atrás. E melhorou o conhecimento que o cirurgião tem. Então, a minha ideia, sempre quando eu faço uma cirurgia, a minha preocupação assim, é para a pessoa, nossa, tá bonito operado, né? Por exemplo, fugindo um pouquinho na face, né? Que é aquela preocupação, o paciente, eu vou ficar esticada. Não, nossa, mas nem parece que operou, porque é uma coisa que todo mundo vê, né? A mama às vezes fica um pouquinho escondida. E essa é a preocupação que eu tenho, de deixar com esse aspecto de estar bonito, de você ver que aumentou, mas você não consegue dizer que é artificial. Doutor, e no caso, vamos ali para alguns casos, e pode ocorrer da mama sair do lugar? Por que isso ocorre? Olha, pode acontecer da prótese sair do lugar. Mas assim, os casos que eu tenho visto, infelizmente foram pacientes que procuraram cirurgia, normalmente até fora do Brasil, na Bolívia, e talvez o cirurgião não tenha colocado a prótese. É difícil a gente dizer, mas eu acredito que não foi colocado corretamente. Então, nos casos de deslocamento, é porque realmente não foi colocado corretamente. Não Quando seria é colocado por causa do biotipo corretamente, da pessoa. só se a paciente fizer atividade física intensa no pós-operatório, ou acontecer de ter algum acidente de carro, alguma situação extrema. Mesmo a paciente que faz um pouquinho de esforço, a prótese ela não sai do lugar. Não de forma que vai ser algo visível. Doutor, e os formatos das próteses hoje? Você falou assim, deu uma pincelada no comecinho, mas eu quero saber, porque nós não estamos com as próteses aqui, mas eu vi alguns formatos aí diferentes, que dão um ar muito natural, que são extremamente, assim, imperceptíveis realmente. Hoje, assim, por exemplo, as empresas que eu trabalho de prótese de mama, as linhas são linhas que não tem nem 2 anos aí. Mudou, né? De 2 anos para cá mudou. E realmente, o formato, hoje, o que as mulheres querem mais? Mamas que tenham um colo bonito e não querem mais aquela mama esparramada, né? Elas querem aquela mama um pouco mais estreita, mais fina e projetada. Então a gente caminha hoje para utilizar esse tipo de próteses, que elas são um pouquinho mais estreitas e elas são mais projetadas, dão aquela mama mais projetada. Doutor, bom, nós sabemos que todo cirurgião plástico aí é um realizador de sonhos, né? Sabemos disso, que as mulheres chegam lá com sonhos no seu consultório, né? Está na mão aí do doutor realizar esses sonhos e levantar a autoestima da mulher, porque nós sabemos que como cada vez nós estamos mais bonitas e nem tanto assim em questão da beleza, mas quando nós estamos voltadas mais felizes com o nosso corpo, nós ficamos muito melhores, não é verdade? Para nós e para as outras pessoas também, né? Com certeza, né? A cirurgia plástica ela é a realização de um sonho. É verdade. Eu lembro disso, eu lembro que eu vou estar realizando o sonho da paciente e procuro dar o meu melhor para ter o melhor resultado. Com certeza. E mais do que você ficar bonita, é claro e lógico que você tem que procurar um profissional de respaldo e principalmente um especialista naquilo que se faz. Dr. Mário Henrique da Rocha, o cirurgião plástico, reside aqui na cidade, é estabelecido aqui e é especialista naquilo que faz. Então, se você quer realizar o seu sonho, Dr. Mário Henrique da Rocha está aí para isso. Muito obrigada, doutor. Tenha um bom dia e eu agradeço você ter vindo até aqui. Bom dia. Ok? Falar em coisa boa, ligue para mim aqui no nosso Pense Mais que eu quero falar com você. Enquanto isso, acompanhe nossos patrocinadores.